Fala Trip, sejam muito bem-vindos ao Decolando na Carreira. Eu sou a Thaís Rosa, mentora de carreira. Eu te ensino os primeiros passos para você decolar em tua carreira corporativa e atingir posições de R$ 10.000. E hoje eu vou te ensinar a ser uma referência e decolar na sua carreira. E o que é se tornar uma referência para decolar na nossa carreira? Se eu pedir para você, por exemplo, pensar numa marca, numa bebida, qual que é a primeira bebida que vem na sua cabeça? Bom, eu imagino que você imaginou alguma coisa aí. Agora, se eu te pedir para pensar numa bebida de líquido preto, qual que é a bebida que vem na sua cabeça? Bom, eu imagino que você tenha pensado na Coca-Cola. O que significa? Significa que a Coca-Cola ela virou uma referência, ela é uma grande referência para nós, ela tem uma marca muito forte. E é começando por aí que a gente já começa a ter uns princípios também de como que a gente se torna uma referência. É claro que a Coca-Cola ela tem uma grande história, uma marca, mas a gente, para a nossa carreira, também precisa começar a pensar quais são os elementos que representam aquilo que a gente quer passar. Um outro exemplo, pedir para você pensar no jogador de futebol que marcou a história do Brasil. Quem que você pensa? Você pode pensar em vários aí, mas a gente tem uma pessoa em comum, né? Vamos imaginar o Pelé. O Pelé foi um jogador que marcou a história no país. Então, eu trouxe aqui para vocês, tanto num contexto de marca, de matéria, de produto, quanto de uma pessoa. O que a gente precisa entender? Quando a gente quer se tornar uma referência, a gente precisa entender que existem elementos claros que formam a nossa referência, a forma como as pessoas vão nos ver ou como vão ver o trabalho que a gente executa. E aí, eu queria que você pensasse, na sua área, se você for parar para pensar numa pessoa de referência da sua área, quem que você pensa? Tem alguém que você olha e fala, nossa, essa pessoa ela é uma referência nesse quesito, nessa pequena coisa, ou nisso tudo. Tem alguém que você conhece que é referência naquilo que você faz? Quais são os elementos que tornam essa pessoa referência? Se eu te pedisse para elencar aí alguns 3 elementos, por que você acredita que essa pessoa é uma referência? O que te traz essa pessoa ser referência? Essa é uma das respostas que a gente mais precisa fazer pra gente mesmo em relação ao que a gente vê do outro, seja de uma marca, seja de uma pessoa, para que a gente também possa entender que elementos a gente percebe por padrão que se tornam, que torna pessoas, marcas, enfim, como grandes referências. E aí, gente, eu gosto muito de trazer um conceito que é um conceito de referência que é assim, olha, qual que é a marca que você quer deixar? Eu gosto muito de dizer que as empresas e as pessoas que passam por nós é como se fosse um túnel, né? Imagina que nós somos o túnel e a pessoa ela entra e tem contato com a gente, entra na nossa vida, a gente vai passar por esse túnel. Qual que é a forma que essas pessoas vão passar por esse túnel? Qual que é a marca? Como que elas vão sair daquele outro lado? Se você está numa empresa, como que é o resultado da empresa depois de você estar lá? Qual que é o cheiro que fica, né, depois que você sai de um lugar, de uma empresa, por exemplo? Isso diz muito sobre a marca que a gente está deixando na vida das pessoas. E trazer essa sensação, trazer essa percepção para o outro, a gente precisa ter muito claro o que a gente quer deixar de marca. Isso não precisa ser algo que é extremamente milimetricamente delimitado, mas a gente precisa ter uma grande noção. Como que eu quero ser visto? Qual que é a mensagem que eu quero passar? No que eu verdadeiramente acredito? Porque isso, dentro dos ambientes corporativos, vai fazer muita diferença. Porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. E você saber qual que é a mensagem que você quer passar, o que você quer dizer, vai fazer toda a diferença para que, de fato, você consiga decolar a tua carreira e chegar em posições muito maiores. E, além disso, você vai ser capaz de deixar um legado. Você é capaz de deixar uma marca positiva. Gente, e é muito interessante porque, às vezes, a gente passa em lugares e a gente nem sabe o que foi fazer ali. A gente nem sabe como que a gente foi parar naquele lugar ou quando a gente saiu daquele determinado lugar. A gente não sabe nem o que a gente construiu ali. É como se a gente só tivesse feito o que fosse para fazer. Isso é importante dentro de um determinado quadrado, mas o que a gente leva dessa vida, o que você como profissional leva, o que as empresas levam de você é o que vai te diferenciar. E quando a gente fala, eu não estou falando aqui sobre deixar você uma marca, sobre só os resultados, apenas os resultados que você entrega, por exemplo, dentro das empresas. Isso é um reflexo sobre como as pessoas foram impactadas por você. Porque, na verdade, a entrega de resultados, ela está intimamente
correlacionada com relacionamento. Se você tem um bom relacionamento com as pessoas, se você tem um bom relacionamento com seus clientes, com seus fornecedores, internos também, tá? Inclusive dentro da empresa, você vai ter uma entrega excelente. E aí você vai deixar um legado, você vai deixar uma marca, você vai deixar um impacto positivo na vida dessas pessoas. É assim que eu acredito que a gente consegue decolar nossa carreira muito mais rápido. E pensa, né, ao longo da tua carreira, do que você veio caminhando, do que você veio construindo. Eu gosto muito de fazer esse exercício, né? Como que as pessoas lembram de você? Como que as pessoas falam de você? Se você encontrar com essas pessoas na rua, o que elas dizem? Né? Essa percepção, às vezes, tão intuitiva, tão simples que às vezes a gente pode ter, é a forma como a gente marca, como a gente deixa um legado dentro das empresas. E é isso, gente, que vai diferenciar a gente. É isso que vai fazer com que a gente não seja como outras pessoas são. Por mais que às vezes você vá fazer a mesma entrega, você vai entregar o mesmo resultado, você vai bater a mesma meta, mas a forma como você vai fazer isso é o que vai trazer para você aquilo que te diferencia. É o que vai fazer de você ser uma referência ou não. Então aqui a gente não está falando só sobre essa entrega de resultados, mas como que você constrói uma entrega de resultado. Que referência que você constrói ao longo das empresas que você passa, como que as pessoas são impactadas pelo teu trabalho e como é que isso transborda para o resultado da empresa. Ser referência é a gente trazer todo o impacto, é a gente trazer, a gente não tá falando aqui sobre você ser uma pessoa, aquela pessoa do pedestal, não, a gente tá falando sobre ser uma pessoa que gera impacto positivo, e isso vai fazer total diferença para a forma como você quer construir a tua carreira. E as pessoas confundem, né? As pessoas confundem muito essa referência com ser famoso, com ter likes, né? Em tempos de rede social, a gente confunde muitas vezes isso, né? Porque às vezes a gente acredita que para a pessoa ser referência, ela tem que ter milhares de seguidores no LinkedIn, ela tem que ter milhares de seguidores nas redes sociais dela. E na verdade, quando a gente pensa na nossa carreira, o que de verdade importa são os resultados que a gente gera, os frutos que a gente gera, a vida das pessoas que a gente está conseguindo transformar, o resultado das empresas, o legado que a gente deixa, a transformação que você consegue gerar de impacto. Isso é o que te traz referência. E tudo aquilo, toda a nossa história, tudo que a gente veio construindo até aqui, tudo que você, na tua carreira, construiu até aqui, eu tenho certeza que você foi referência para alguém em alguma coisa. Pode ter sido coisa positiva ou negativa. Em algum momento da tua carreira, você foi referência para alguém. Mas esse que é o ponto. A gente precisa agora voluntariamente, ou seja, conscientemente entender como que a gente quer ser visto. Que tipo de referência que eu quero ser? Como que eu quero gerar impacto? Como que eu quero influenciar os ambientes que eu vivo? Isso é importante a gente começar a ter uma clareza, porque vai trazer pra gente grandes impactos na nossa vida profissional. O que acontece quando você se torna uma referência na sua área de atuação? O ponto, né, inicial é que a gente começa a perceber que o nosso trabalho, aquilo que a gente está fazendo, está gerando um movimento de resultado, de impacto. E aí, gente, a gente precisa ficar muito atento nisso, porque a nossa cabeça, a nossa mentalidade, às vezes tenta fazer com que seja normal. Muito do que a gente entrega, muito do que a gente faz. A gente vai, às vezes, ocasionando resultados, trazendo resultados, e esses resultados eles vão acabar sendo normais, porque a gente faz isso tão facilmente, tão cotidiano, a gente já virou tão referência nessa área, que as pessoas acham que isso é normal e a gente acaba achando normal também, mas não é. É a forma como a gente gera impacto. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Isso é algo que não tem dinheiro no mundo que pague, por mais que você seja muito bem remunerado no trabalho onde você está. Você se tornar uma referência, você se torna uma pessoa única. E aí a gente tem aquela máxima, né, de que as pessoas falam, ninguém é insubstituível. Ninguém vai ser insubstituível, mas o legado que você deixa é insubstituível. A forma como você conduz as pessoas e as coisas é insubstituível. O resultado que você gera, a meta que você bate, talvez não vá ser. Talvez o processo que você segue não vai ser, mas a forma como você conduz esse processo vai ser insubstituível. E é nessa cadência de entender como que você quer construir o legado que você deixa, a marca que você deixa na vida das pessoas, é que você vai começar a ter uma percepção de, não, calma aí. Eu posso sim deixar uma marca positiva, eu posso sim gerar um impacto positivo, além só, não só, né, mas além só de dar
o resultado, de bater as metas. Porque isso é importante, isso é incrível, a gente se sente bem. É bacana isso quando acontece. Mas e o todo? E o todo? Como que você faz isso? Isso é se tornar referência. É igual eu comentei, né? O Pelé lá, jogador, fazia gol. Mas como ele fazia? Na época que ele fazia, a inteligência que ele já tinha, esportiva ali dentro daquele ambiente que ele tinha. Isso é importantíssimo, gente, a gente começar a conectar. Porque na nossa vida profissional, às vezes a gente vai fazendo e a gente esquece desse como, e é exatamente esse como que vai te deixar ser diferente de todo mundo. Tem várias pessoas no mercado com a mesma função que a sua. O que te faz ser diferente dessas pessoas? E é isso, é esse benefício que você tem quando você se torna uma pessoa referência. Você consegue ser único, não insubstituível. Talvez o resultado que você gere, outras pessoas gerem até melhor, mas a forma como você faz, talvez ninguém faça. E é exatamente quando você entende esse modo de operar, esse modo de fazer, esse modo de lidar com as pessoas, é que vai fazer com que você se torne uma referência e que isso se perpetue por vários lugares. Não sei se você já saiu de uma empresa e de repente alguém te ligou e falou: puxa, eu precisava de uma pessoa como você aqui. Isso é começar a plantar uma sementinha de ser referência. E quando a gente começa a construir, a gente tem o que eu chamo de característica num profissional, e hoje em dia eu vejo assim que poucas vezes a gente consegue encontrar nas empresas, e eu vou te pedir assim para você também pensar de uma forma muito íntegra. Mas para pensar no ambiente em que você vive, quantos profissionais raros você conhece? Quando eu falo de um profissional raro, é um profissional raro mesmo. É aquele profissional que, além de atingir os objetivos, ele consegue ter um bom relacionamento, ele consegue ser referência, ele consegue ser uma autoridade. Quando a gente fala de autoridade, é uma pessoa que a gente confia na opinião, é uma pessoa que realmente sabe quando você precisa, aquela pessoa ali pode te ajudar naquele tema, naquele assunto em específico. Isso é se tornar um profissional raro. E muitas vezes a gente olha, né, para a forma de fazer, a gente fica querendo copiar o ambiente. A gente não percebe que dentro de nós, na forma que a gente vai fazer o nosso dia a dia, na forma que a gente vai operar o nosso trabalho, é exatamente aí que vai ser a raridade do teu trabalho, que vai ser a forma como vai te diferenciar, vai te tornar uma referência. Quando você para pensar, quando eu pedi para você parar para pensar, por exemplo, numa referência, numa pessoa que você conhece que é referência dentro da tua área de atuação, quais são os elementos que ela tem? Será que você acha essa pessoa um profissional raro? Será que você acha que, ou você acredita que como ela tem vários? Eu acho que não. Porque se você pensou nela como uma referência, tem algo, tem algum elemento ali que nessa pessoa tá diferenciando ela para você. Então você precisa, óbvio, a gente pode ter várias referências na nossa vida, mas a gente precisa criar e construir a nossa própria referência. Isso tem relação com a nossa autoimagem profissional. A forma como a gente se vê, como que a gente no espelho se enxerga como profissional. Na mensagem que a gente quer passar, no impacto que a gente gera, nos resultados que a gente transforma, nas pessoas que a gente impacta. Tudo isso vai traduzir a nossa imagem, a nossa autoimagem. E aí, se a gente tá com isso embaçado, essa imagem embaçada, a gente não consegue se tornar uma referência porque a gente começa a se referenciar pelos outros. A gente começa a criar formas de fazer como se fosse uma colcha de retalhos. Eu pego um pouquinho daqui, eu pego um pouquinho dali, pego um pouquinho de acolá. E aí você forma você, mas na verdade isso está deturpando a tua autoimagem profissional. Porque de fato você ainda não estabeleceu o que você quer ser, como que você quer ser visto, qual o resultado, qual que é o impacto, às vezes qual que é a bandeira que você levanta, no que você acredita. É o momento da gente começar a ter autenticidade na hora que a gente realmente quer se transformar nesse profissional raro. E ser um profissional raro, gente, o que te traz, assim? Se você for parar pra pensar, vamos imaginar assim, quando a gente vai comprar alguma coisa, né? Tem coisas que são extremamente raras, né? O que acontece com coisas que são raras? Valem muito mais. E não é porque é uma relação única e exclusivamente comercial, mas é porque aquilo ali entrega um valor agregado muito grande. Coisas raras têm valor agregado muito grande. E é isso que acontece quando a gente se torna um profissional raro. É isso que acontece quando a gente vira uma referência na nossa área. A gente começa a se tornar um profissional raro
E essa raridade, a forma como a gente se encontra como profissional, é o que traz pra gente, que devolve pra gente essa capacidade que a gente tem de gerar impactos totalmente diferentes, únicos dentro daquela empresa. Não tem um momento, quando a gente olha pra nossa carreira, às vezes a gente fica achando, qual que é o momento de eu me tornar uma referência? Não existe um timing específico. A partir do momento que você tá em campo, tá no campo de batalha, tá vivendo a tua carreira, tá dentro de uma empresa, você pode tomar uma decisão de ser especialista, de ser referência em algo, de se tornar uma pessoa que vai entender e demandar aquele assunto, aquele tema, gerar muito impacto sobre aquilo. É o momento de você tomar a decisão. O melhor momento de você se tornar referência é agora. E às vezes a gente fica pensando, nossa, Thaís, eu não sei muito bem como que eu vou me tornar referência. O que é se tornar referência? Referência em quê? E aí a gente volta para o conceito da autoimagem profissional. Como que você se vê como profissional? Estabeleça o que faz sentido para você. Como que você quer deixar, que marca que você quer deixar na vida das pessoas, nos resultados das empresas? Essa construção de relação de causa e efeito que vai fazer com que você entenda essa decisão que você vai tomar de se tornar uma referência. E eu gosto muito de desafiar, porque isso, gente, é algo que ninguém substitui de você. Se você realmente tá pronto, e assim, eu não sei no que você acredita. E eu acredito que a gente não vem nesse mundo simplesmente pra passear. Vim nesse mundo, me transformei, saí de um plano espiritual, vim para um plano material pra estar aqui. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente, de alguma forma, vem para esse mundo para deixar uma marca positiva, uma marca de impacto. E eu acredito que a nossa carreira, pelo fato da gente viver num ambiente em que a gente usa a nossa carreira para viver dos nossos talentos, para a gente poder sustentar a nossa família, para a gente poder viver os nossos sonhos, para a gente poder realmente contribuir com outras pessoas. Isso, para mim, a nossa carreira é a forma como a gente consegue, de fato, representar muito daquilo que a gente veio fazer nesse mundo. E a sua carreira, ela pode ser uma carreira de muito impacto, ela pode ser uma carreira de impacto menor, não importa. Essa decisão de se tornar uma referência, ela pode ser agora, não existe um momento. Você não vai apertar um botão e de repente vai, não, calma aí que agora eu vou me tornar referência. Até porque, para você se tornar referência, você vai precisar tomar uma decisão e seguir constante com essa decisão. É assim que a gente consegue, porque se você de repente quer se tornar uma referência em algo, você vai precisar olhar para isso de uma forma muito estratégica, de uma forma muito, não, eu quero levar essa mensagem, é sobre isso que eu quero falar. E, gente, quando a gente traz isso, quando a gente constrói essa clareza profissional, é onde a nossa carreira decola, a gente chega em patamares muito maiores, inclusive, do que 10 mil reais. Vou te dar um exemplo, por exemplo, tinha uma cliente, a Mi, ela assim, sentia no coração dela que ela precisava ser uma líder melhor. E ela entendia que ela estava muito aquém da liderança dela, e isso estava gerando um impacto de que ela não conseguia crescer, romper um status quo ali em relação à carreira dela, né? E ela sentia isso no coração, ela falou, não, eu preciso liderar melhor, eu preciso me tornar uma referência como líder, porque tecnicamente eu já sou muito boa, eu sou muito boa com os números, ela é da área contábil, de contabilidade e finanças, ela era muito boa com os números, mas com as pessoas ela não conseguia perceber o impacto na liderança. E ela foi construindo dia a dia, mas ela tomou uma decisão. E olha a clareza, eu preciso me tornar líder, uma líder melhor, uma líder de referência. E a primeira pergunta que a gente precisa se fazer, né, que a gente fez, e o que precisa acontecer para que você se torne uma líder referência? E ela trouxe que ela queria ter um feedback 360 em que as pessoas avaliassem bem, mas que ela também avaliasse bem as pessoas, para que não ficasse só uma via de mão única. Então, isso foi construído dentro da carreira dela, e olha que incrível, ela cresceu na carreira por isso, porque ela conseguiu já se estabelecer como líder, ela já foi vivendo dessa forma, e aí, olha que interessante, ela acabou saindo da empresa de onde ela estava, foi para uma empresa para ganhar muito mais, para ser muito melhor remunerada, para assumir uma equipe até muito maior. E o que aconteceu? Olha que interessante. Pessoas que trabalhavam nessa empresa anterior dela e que eram estratégicas para ela conseguiu levar. Quando eu falo ela conseguiu levar, ela fez uma proposta de trabalho onde essas pessoas foram trabalhar com ela.
Gente, olha a referência que ela construiu de liderança. Isso é a gente conseguir se tornar uma referência na forma que as pessoas confiam na gente tanto quanto mudam de trabalho. No caso dela, porque ela quis se tornar uma referência como líder. É uma forma que a gente vai construindo isso, é construível. Ninguém nasce referência em nada. A gente constrói essa referência, assim como ela construiu a dela. E é tão incrível, né? Imagina, um grande desafio, ela estava indo para um grande desafio e ela pôde contar com pessoas. Por quê? Porque ela fez essa construção. Ela se tornou essa referência, as pessoas já confiam. E quando você se torna uma referência, você tem uma confiabilidade em relação às pessoas muito alta. Dificilmente alguém questiona. Então você consegue aprovar melhores projetos, então no caso dela, você consegue se relacionar melhor com as pessoas, você consegue lidar melhor com equipes, enfim, você se torna uma referência e todos esses benefícios você acaba tendo. Tem um outro caso, assim, esse é muito interessante, porque a Ana, ela estava numa atividade, numa função mais operacional. E às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, mas eu não estou numa função alta, eu não estou num cargo elevado, como que eu vou me tornar uma referência? E olha que interessante, ela trabalha na área da qualidade e ali ela começou a fazer treinamentos, ela começou a se desenvolver dentro dessa área e ela começou também a demonstrar isso, não só para a empresa dela, internamente, mas também externamente, através de mídias sociais, como o LinkedIn, por exemplo. E olha que legal, olha o que aconteceu. Ela começou a se tornar referência, porque quando a gente começou a desenvolver, enfim, ela queria se tornar referência em qualidade. Como que você quer que as pessoas te vejam? Eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa que é uma especialista nessa área de qualidade, mas que não é especialista na operação, que é uma especialista na forma de gerir isso, na forma de treinar as pessoas, na forma de realmente conduzir as pessoas para um resultado excelente dentro dessa área química da qualidade. Esse era o ponto dela. E aí, a partir disso, ela começou internamente a construir essa referência, se tornar uma referência através de treinar pessoas, ensinar pessoas, conduzir pessoas a resultados. E aí, fora, ela postou isso nas mídias sociais dentro do LinkedIn e isso ocasionou para ela, gente, uma pessoa acionou ela e falou, cara, achei incrível esse treinamento e eu queria que você me ajudasse. Será que você não consegue fazer para mim uma consultoria? Olha que incrível. Uma pessoa que estava dentro de uma atividade que não era tão de gestão, que não era, na verdade, de gestão, não era gestora, mas por ela se posicionar, demonstrar que ela estava ali treinando, capacitando, desenvolvendo outras pessoas, ela foi acionada por uma pessoa que ela nunca viu na vida dela, para a gente ver a força que é o nosso posicionamento e a forma como a gente quer ser visto depois que a gente decide e a gente traça estratégias. E foi o que aconteceu com ela. E isso, gente, são só exemplos para você entender que se tornar referência não tem relação, por exemplo, com se você está num cargo de gestão, se você está num cargo menos de gestão, se você está querendo ser referência numa área técnica, por exemplo, como era da Ana, ou numa área de liderança, como era da Mi. Então, assim, você pode ser referência e se tornar referência naquilo que você quiser. E muito, eu te digo, você já está sendo uma referência em alguma coisa. Só que será que essa coisa é intencional do que você quer ser? Ou será que é uma coisa relacionada a um senso comum, de repente, do que as pessoas falam, do que as pessoas deturpam da tua imagem ou da tua imagem profissional? E por isso que a gente precisa trazer da nossa autoimagem para fora, de forma intencional, para que as pessoas enxerguem e a gente conduza o nosso caminho muito mais assertivamente. Isso faz com que a gente cresça na carreira, isso faz com que as pessoas vejam a gente com potencial de crescimento. Pergunta, o que vale mais para você? Você ser um profissional raro, um profissional que é referência, um profissional que é buscado ou um profissional que se perde na multidão? Um profissional que é meio igual a todo mundo, que atinge os mesmos resultados, que é rotulado aí por um senso comum muitas vezes, né? Porque existe isso dentro das empresas, as empresas constroem um senso comum sobre determinada pessoa. Você quer ser essa pessoa ou intencionalmente você quer construir a referência da sua carreira? Como que você quer ser visto? Como um profissional raro ou como um profissional na média? E tá tudo certo, da forma como você quiser. Agora, é importante entender que você perde diversos benefícios, que é você ser um profissional que vale mais, um profissional que deixa um legado melhor, que deixa um impacto maior, que tem mais confiabilidade em relação à forma de se relacionar com as pessoas, que aproveita melhores oportunidades. É importante você colocar isso na balança. Daí você pode pensar, Thaís, mas eu não tenho muita experiência. Eu vou ser referência em quê? E aí eu vou te dizer, quando a gente não tem muita experiência ou quando a gente acredita que aquilo que a gente faz ainda não tem um grau de relevância ou influência tão grande, a gente vai buscar uma coisa menor para a gente ser referência. A gente vai entender a nossa zona de trabalho para que a gente se torne referência naquilo.
Às vezes você vai se tornar referência num ponto específico dentro da área que você atua. E que talvez, dificilmente, alguém é referência naquilo. E aí, quanto mais você percebe que você vai sendo mais específico, referência em coisas mais específicas, mais você vai conseguindo construir e aumentar a sua zona de influência. Vamos supor que você trabalha na área de marketing. Eu sou uma referência em marketing. Só que dentro de marketing, tem várias coisas que você pode se tornar uma referência. Eu trabalho na área, por exemplo, de suprimentos. Beleza, dentro da área de suprimentos, tem várias coisas que você pode se tornar uma referência. Você pode ser um cara, eu conheço uma pessoa que é referência em negociação. O cara negocia com fornecedor, negocia prazo. Cara, ele é excelente. Olha só, eu peguei dentro da área de suprimentos uma pequena parcela dessa área, uma pequena atividade que você consegue se tornar referência naquilo. Então, às vezes a gente não consegue trazer, né, dependendo da nossa experiência, porque vai faltar caminhada mesmo e tá tudo certo, porque aí só o tempo a gente não consegue, né, multiplicar e o tempo vai te... Mas você pode se construir como referência num determinado ponto, isso vai te dar mais segurança. E aí, gente, é automático. Porque imagine, se você, vou dar desse exemplo que eu tô te dando, né, você se torna uma referência, por exemplo, em negociação. Cara, tem várias outras atividades, mas negociação você é muito bom. E aí você começa a despertar a atenção das pessoas exatamente para aquele ponto que você é bom. Então, não precisa ter uma experiência gigante para você se tornar referência em algo. Isso parte da decisão que você quer, do teu posicionamento, da forma como você quer enxergar, ou como você quer que as pessoas enxerguem o seu trabalho, as entregas do seu trabalho, o que você quer deixar de impacto. Outro ponto, né? Mas já tem muita gente fazendo isso, tá? Já tem muita referência de suprimentos, de negociação. Será que todo mundo tem a história que você tem? Será que todo mundo passou pelo que você já passou? Será que todo mundo tá dentro da tua zona de influência? E isso é um pensamento de escassez que a gente tem. Não, mas tem muita gente que é referência nisso. Mas eu não sou tão bom quanto aquela pessoa que é referência naquilo. Por quê? Porque a gente tá com essa mentalidade pequena. Às vezes você pode se tornar muito bom em alguma coisa muito específica. Então, como eu comentei antes, não deixa isso te paralisar para que você, às vezes, deixe de se tornar uma referência única e exclusivamente porque tem mais pessoas fazendo isso. Isso eu falo, paro para pensar, eu sempre penso, né? Cara, para pensar no volume de empresas que precisa e na quantidade de profissionais que conseguem atender pessoas que precisam daquilo que você oferece. Se você se torna uma referência, isso não é incrível? Você não vai agregar um valor absurdo. Então, parar de olhar um pouquinho para o lado, porque isso deixa a gente mais inseguro do que qualquer outra coisa. E um dos grandes erros que eu vejo as pessoas fazendo elas desejam um resultado gigante de carreira, desejam chegar em lugares extremamente estratégicos dentro dos ambientes corporativos, super decisórios, mas elas querem fazer o básico. Elas querem ser as mesmas pessoas, elas não desejam se tornar um profissional raro. E o que acontece? Dificilmente pessoas que não são profissionais raros vão ter posições, ou até podem chegar nesse nível de posição, mas eles não vão se manter. Essas pessoas não vão conseguir ter uma manutenção nessa. E aí o que acaba acontecendo, né? Muitas vezes a gente vai fazendo o básico e fica ali dentro de uma estrutura generalista, porque hoje está muito comum, todo mundo sabendo de tudo, todo mundo fala de tudo, né? Como se todo mundo tivesse hoje com a gente, e até a internet, né, traz um pouco disso pra gente, né? A gente vai se formando pelo Google, né? A gente vai fazendo especialização no Google e a gente acha que a gente é especialista em muita coisa. Gente, isso é um dos grandes fatores que eu percebo que as pessoas se perdem em ser referência. Querem muito ser referência em tudo e acabam não sendo referência em nada. Porque essa visão generalista, ela é boa até certo ponto. Mas até para que você seja um generalista de referência, você precisa tomar essa decisão e ir com profundidade. E aí é a visão errada que as pessoas têm sobre uma visão mais amplificada e sobre a gente ficar ali no rasinho, nadando naquele rasinho. Então é importante que a gente comece a desconectar, né? A gente consiga de fato entender que, poxa, eu posso ser uma pessoa generalista em algumas determinadas coisas, mas no que eu quero ser referência, eu vou ter que ter mais profundidade. E a gente se perde muitas vezes nisso, porque esse contexto generalista, ele traz a gente para uma posição de não referência. E aí a gente perde a profundidade, às vezes a gente perde a forma como a gente vai conduzir uma conversa com as pessoas, a gente vende projetos de uma forma que às vezes não convence, que não vende. Por quê? Porque a gente está ali muito no raso.
Então, é importante tirar essa figura generalista quando a gente toma uma decisão de ser referência e ir com profundidade em determinados temas, para que de fato você se torne uma referência, para que de fato as pessoas possam confiar em você, que você consiga acelerar processos de tomada de decisão. Isso faz com que você se torne uma pessoa rara, não sendo generalista e não querendo grandes coisas e fazendo básico. Essa conta não fecha, ou até se acontecer, porque pode acontecer, existem exceções, não vai ter continuidade, não vai ter consistência. Então, a melhor forma de você construir, né, e se tornar uma referência, escolha uma determinada área de atuação na própria estrutura que você já atua hoje, ou se você está numa área que não faz sentido para você, já liga o alerta, porque dificilmente a gente vai conseguir ser referência numa área que não faz sentido pra gente. Então, primeiro, determine aí dentro da área do que você faz, determine uma estrutura específica na qual você quer construir uma autoridade, quer construir uma referência, quer ajudar pessoas, gerar impacto com aquilo que você de fato decide se tornar referência. Tá depois, você não precisa ser referência naquilo que você quer. Claro, óbvio que se a gente ficar mudando toda hora, a gente se perde, né, na referência. Mas assim, se você for crescendo a tua influência, eu vou me tornar referência nisso, depois eu vou aumentando meu grau de influência e vou aumentando até chegar num nível que você entende que você já se tornou uma referência bem ampla dentro daquele determinado tema. E aí pode gerar muito mais impacto e aí se torna um profissional muito mais raro. E aí, em todos os momentos, o que é legal, né? Quando a gente se torna referência em algo, a gente precisa comunicar aquilo que a gente acredita. Em todas as oportunidades que a gente tiver de falar sobre aquilo, de posicionar a forma da gente pensar, da gente contribuir relacionado àquilo que a gente decidiu se tornar referência. Então, todas as vezes que você tiver oportunidade, você vai trazer temáticas relacionadas ao que você quer ser referência. Você vai treinar, você vai ensinar pessoas aquilo que você está construindo referência. Por quê? Porque além de gerar mais impacto, você começa a levantar essa bandeira e as pessoas começam a lembrar de você por aquilo que você fala, por aquilo que você se comunica, pela forma como você conduz determinada conversa ou resolve determinado problema. Então, é você conectar os resultados mais relevantes da sua empresa com exatamente esse ponto de referência que você escolheu. Como que por conta disso que você faz, dessa referência que você decidiu ser, você consegue gerar ainda mais impacto nas pessoas, nos resultados que as empresas desejam. Essa construção vai fazer com que, imagine, então a gente está conectando aqui de você ter clareza, definir uma forma específica para você gerar grandes resultados, e aí você gera grandes resultados, você fala sobre isso, você comunica sobre isso, e você consegue conectar, além do que você faz, decidir, comuniquei, eu consigo gerar resultados incríveis e excelentes a partir dessa temática. Então aí, gente, contra resultados não há argumentos. E aí você vai começar, cada resultado que você gera, você vai ficando ainda mais, vai se tornando ainda mais uma referência naquilo que você escolheu dentro dos ambientes. E aí, o que acontece? Você vai aproveitando oportunidades, todas as oportunidades. Quando alguém pensar em alguma coisa, opa, vou pensar em você. Né? Então, isso é a construção da nossa relação de autoridade, de referência dentro da nossa carreira. E aí, na prática mesmo, né? O que eu queria que você fizesse? Já determina aí, né? A partir desse vídeo, escreve no caderno, coloca no celular, no que você quer se tornar referência. E a partir disso, você vai se aprofundar, sai do raso. Sai de uma estrutura rasa, vai entender realmente o que são as variáveis daquilo que você entende que quer ser referência, como que você ainda pode gerar mais impacto, como que você pode agregar ainda mais nos resultados, na vida das pessoas, relacionado àquilo que você quer se tornar uma referência. Isso na teoria não, tá, gente? Na prática. Na prática. Então, assim, entenda, vá com profundidade e pratique isso no dia a dia, demonstre isso para as pessoas no dia a dia. O último ponto que eu falo, assim, que é a forma mais incrível e que eu acredito é ensinar para as outras pessoas. Trazer para as outras pessoas aquilo que você acredita, porque muito provavelmente existem pessoas querendo aprender com você algo que você sabe, que talvez tenha mais conhecimento, até mais prática, que você pode dividir com outras pessoas. E aí, gente, faz isso repetidamente. Isso que eu tô te falando, esses 3 principais pontos repetidamente. Eu tenho certeza que em curto prazo você vai se tornar uma grande referência e vai atrair muitas oportunidades, porque você vai espalhar a sua mensagem e toda vez que alguém pensar em alguma coisa, vai pensar em você. E aí, você vai ser um profissional muito mais raro, você vai valer muito mais e vai decolar sua carreira para patamares muito acima de 10 mil reais. Bom, fez sentido para você? Então fica aqui para a gente aproveitar ainda mais a forma da gente trazer a autonomia da nossa carreira para a gente se tornar referência, decolar a carreira corporativa e atingir posições muito maiores.